Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro de 2022. Eu venho nessa manhã glorificar e dar glórias a Deus, meus amigos. Primeiramente, agradecer pela vida, família e saúde de cada irmão que está aí me vendo nesse conteúdo nessa manhã, que venha observar atentamente nesse horário que eu posto esses conteúdos por todas essas manhãs, humildemente e simplesmente da leitura da Bíblia. Seguimos, meus amigos, com todos esses inscritos do canal desde o início e todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, até mesmo por esse conteúdo. Muito obrigado pela companhia. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. Meus amigos, é com grande prazer que dou continuidade ao capítulo 26 do Santo Evangelho de Mateus, o plano para prender Jesus. E começamos aqui, meus amigos, eu andei dando uma lida de antemão, folheando, né, antes de histórias tristes, né, agora, de relatos tristes de Mateus, mas seguimos com a leitura, pois precisamos compreendê-lo. O plano para prender Jesus. E sucedeu que, quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: Sabeis que dentro de 2 dias se celebra a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes, os escribas e os líderes judeus se reuniram no pátio do palácio do sumo sacerdote chamado Caifás, e decidiram em conselho prender Jesus à traição e matá-lo. Porém diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Jesus Cristo é ungido em Betânia. E estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, de perfume muito caro, e derramou sobre a cabeça dele, enquanto estava sentado à mesa. Ao verem isso, os discípulos se indignaram e diziam: Para que este desperdício? Porque isso podia ser vendido por um grande preço e dado aos pobres. Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que afliges essa mulher? Porque fez comigo uma boa obra. Porque os pobres sempre os tendes convosco, porém a mim nem sempre me tereis. Pois, ao derramar este perfume sobre meu corpo, ela fez para o meu sepultamento. Em verdade eu vos digo que, onde quer que este evangelho seja pregado, em todo o mundo, também será contado o que ela fez para sua memória. Judas se oferece para entregar Jesus Cristo. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, disse-lhe: Que me quereis dar, eu vô-lo entregarei. E eles pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desde então buscavam uma oportunidade para o entregar. A instituição da ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, aproximaram-se os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele respondeu: Ide à cidade a certo homem e dizei-lhe: O mestre disse: Meu tempo está próximo. Em tua casa vou celebrar a Páscoa com meus discípulos. E os discípulos fizeram conforme Jesus mandara e prepararam a Páscoa. A indicação do traidor. Ao cair a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto comiam, disse-lhes: Em verdade eu vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Por acaso sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, segundo está escrito dele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for entregue.
melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que estava traindo, disse: Acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. A Santa Ceia. E enquanto comiam, tomou Jesus o pão, e após pronunciar a bênção, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, e havendo dado graças aos seus discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que será derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei mais deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Desculpa, meus amigos, é forte a palavra, né? Jesus anuncia a negação de Pedro. E tendo cantado um hino, saíram para um monte das oliveiras. Então Jesus disse-lhes: Todos vós vos escandalizareis de mim essa noite, porque está escrito: Ferirei o pastor, e se dispersarão as ovelhas do rebanho. Mas depois de minha ressurreição, eu irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu: Ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade, eu vos digo que esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse Pedro: Ainda que tenha que morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus ora no Getsemane. Acho que é assim que se pronuncia, amigos. Então chegou Jesus com eles a um lugar que se chamava Getsemane. E disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e sentir grande angústia. Então disse-lhes: Minha alma está angustiada de uma tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra, orando e dizendo: Meu Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como que tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então não pudeste viajar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a se retirar, orou pela 2ª vez, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se tua vontade. E voltando outra vez, achou-os dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. E deixando-os de novo, orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para seus discípulos e disse-lhes: Dormi, pois, e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que se aproxima o que me trai. A prisão de Jesus. Enquanto estava ele falando, veio Judas, um dos 12, e com ele muita gente com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e líderes dos judeus.
E o traidor disse-lhes: lhe deram um sinal, dizendo: aquele que beijar é este, prendei-o. E em seguida aproximou-se de Jesus e disse: salve o mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: amigo, para que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse: volta a tua espada ao seu lugar, porque todos os que me empunharam Desculpa, amigos. Porque todos os que me empunharem a espada perecerão a espada. Ou pensa tu que eu não poderia agora rogar a meu Pai, e que ele não poria à minha disposição mais 12 legiões de anjos? Porém, como se cumpriram as Escrituras que dizem que é necessário que assim aconteça, naquele momento disse Jesus à multidão: saíste como contra um ladrão, com espadas e porretes para me prender? Todo dia sentava-me diante de vós ensinando no templo, e não me prendestes. Porém, tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Jesus Cristo perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram diante do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do palácio do sumo sacerdote, e entrando, assentou-se entre os guardas para ver o fim. Os principais sacerdotes, os anciãos e todo o sinédrio buscavam um falso testemunho contra Jesus para entregá-lo à morte. E não o acharam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas afinal chegaram 2 testemunhas falsas afirmando: este disse: posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse: não responde nada a esses que testificam contra ti? Mas Jesus permanecia calado. Então o sumo sacerdote disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse Jesus: tu o disseste. Digo-vos, porém, que a partir de agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens no céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade temos de testemunhas? Eis que agora mesmo ouviste sua blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: é réu de morte. Então cuspiram em seu rosto e lhe davam murros. E outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora,
no pátio. E aproximando-se uma criada, disse-lhe: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Saiu pela porta, viu outra criada e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou outra vez sobre juramento: Não conheço esse homem. Logo depois aproximaram-se os que estavam ali e disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque teu modo de falar te denuncia. Então começou a maldizer e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Meus amigos, é exatamente isso que aconteceu. Esse foi o capítulo 26, meus amigos. Me desculpem, né? Eu como um bom leitor, eu sou envolvido com as leituras, né? Então, testificamos aqui mais um evangelho, né, meus amigos? Amanhã, na sexta-feira, viremos com Jesus Cristo diante de Pilatos, outro relato triste, né, da Bíblia. Mas seguimos, meus amigos, pois ele foi o que veio, é o único que virá e voltará por todos nós, eu acredito. Foi longo, extenso esse capítulo, né? Mas é assim mesmo. São as nossas leituras humildes. Se vocês gostam, meus amigos, acham que, de fato, esse conhecimento e essas leituras humildes e simples do irmão podem chegar a mais pessoas, continue se inscrevendo, deixando o like, deixando seu comentário, que Deus acompanhe e continue dando uma excelente quinta-feira a todos vós, meus amigos. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos uma grande voz ao infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus, continuem tendo uma excelente quinta-feira. Eu volto daqui a pouco com um conteúdo de notícias que minha amada esposa está me ajudando a fazer. E mais tarde com novidades do RVGCR a toda essa maravilhosa comunidade. As portas estão sempre abertas. Tenham um excelente dia, meus amigos. Tchau, tchau.